Salve, salve, rapaziada. Ótimo dia, ótima quarta-feira para todos. No último sábado, né, infelizmente, tivemos a segunda maior tragédia do futebol na história. Dia triste para o mundo do futebol, para o mundo de uma maneira em geral, né? Foi a tragédia lá na Indonésia, né? Como disse o presidente da FIFA e como é o título desse vídeo, um dia sombrio para o futebol. Um dia muito triste. Até o momento dessa gravação, 132 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas depois de uma invasão que houve no gramado em Malang, né? Uma cidade da Indonésia, na noite do último sábado. Na tragédia, né, repetindo, 132 pessoas morreram, incluindo 2 policiais. 34 pessoas acabaram falecendo dentro do estádio Kanjuruhan, né, em Malang, e o restante acabou falecendo no hospital depois em decorrência dos ferimentos. A grande maioria acabou sendo pisoteada no desespero, mas a gente vai explicar melhor o que aconteceu. A partida desse campeonato era entre o Arema FC contra o Persebaya Surabaya. E após a derrota dos donos da casa, né, o Arema acabou perdendo por 3-2 por Persebaya, e essa derrota não acontecia nessa partida. O Arema não perdia para o Persebaya há mais de 20 anos. E torcedores revoltados com o resultado acabaram invadindo o campo para tentar agredir jogadores, enfim. O que acontece aqui no Brasil, que é típico, né? O que acontece sempre, infelizmente, aqui no futebol brasileiro e em outros locais do mundo. Eles tentaram invadir o campo para agredir com os jogadores com garrafas e outros objetos que não foram mencionados, mas enfim. A torcida acabou perdendo as estribeiras, né, o que não é nem um pouco certo, e a polícia acabou atirando bombas de gás lacrimogênio, muitas bombas de gás lacrimogênio. Muita gente acabou desmaiando dentro do estádio pelo excesso dessa bomba de gás lacrimogênio e acabou desesperando até quem estava nas arquibancadas, que aí levou essa multidão a correr, enfim. Foi aí que iniciou toda essa tragédia. Lembrando, né, que o uso do gás lacrimogênio é proibido dentro dos estádios, é uma determinação da FIFA, e com esse confronto, o excesso de gás causou muito pânico. Tinha muitas crianças no estádio e todos tentaram sair assim desesperadamente do estádio. Aí que acontece a besteira, né? Que as pessoas caem, as pessoas não veem, e aí foi aí que tudo aconteceu. Grande parte, repetindo, dos que faleceram nessa tragédia foram pessoas que foram pisoteadas dentro do estádio. E a onda de violência acabou se espalhando para fora do estádio. Quem conseguiu sair, não contente, continuou com violências, onde pelo menos 5 carros da polícia foram derrubados e incendiados. Eu nem vou pôr imagens aqui, né? Só vai ter a imagem aí da thumb, né? Da capa do vídeo. Mas tem imagens aterrorizantes. Parece um cenário de guerra, mas era só uma partida de futebol. E olha como é tratado, né? Partidas de futebol. Assim como é no Brasil, o fanatismo acaba fazendo as pessoas perderem totalmente a razão. O futebol, assim como no Brasil, é o esporte mais popular lá da Indonésia, e sem dúvidas, né, o ocorrido foi a principal tragédia esportiva dos últimos anos. E assim como no Brasil, atos de violência são recorrentes lá na Indonésia. Tem um levantamento que desde o ano de 95, 86 pessoas já morreram em incidentes relacionados a futebol. Brigas de torcida, enfim, isso que acontece aqui no Brasil também é comum na Indonésia. Lá do outro lado do mundo também é comum. Lamentável. E a Liga da Indonésia está suspensa, né, até que os procedimentos de segurança sejam reavaliados e uma segurança mais rígida seja implantada nos eventos esportivos lá da Indonésia. A medida foi tomada tardiamente, mas às vezes nessas grandes tragédias se aprendem
e saem grandes lições, e isso pode virar exemplo para o mundo. A Indonésia ela pode criar métodos de segurança que pode se tornar exemplo para o mundo, para melhorar, para amenizar a violência no futebol. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas por conta disso, mas daí pode sair grandes inovações aí nos métodos de segurança dentro do esporte, na minha opinião, né? E além disso, o Clube Arema, que era a equipe que sediava a partida, eram os donos da casa, eles estão suspensos da competição nesta temporada. Então o ano foi perdido. Atitudes drásticas foram tomadas e está mais do que certo. O clube, obviamente, não conheço o clube, mas obviamente eles não incentivam a violência. Mas o exemplo tem que ser dado de alguma forma, para outros torcedores não cometerem esses atos de selvageria que foram cometidos no último sábado. Tem que acontecer isso para amenizar. Tá perfeito, a Federação da Indonésia agiu muito bem nessa questão de eliminar a equipe do campeonato. Provavelmente a equipe será rebaixada para a segunda divisão local. E é isso, tem que ter medidas drásticas, além de punir os culpados, obviamente. Não só na parte desportiva, na parte criminal, todo mundo tem que pagar pelo ocorrido. E depois dessa tragédia, 9 policiais eles foram afastados. Lembrando, a bomba de gás lacrimogêneo não é permitido dentro dos estádios, então os policiais agiram de uma maneira incorreta. Então, também poderia ser evitado. É uma sequência de erros, é um conjunto de erros que acabou gerando essa grande tragédia. E além dos 9 policiais afastados, o chefe da polícia da cidade foi afastado do seu cargo. Segundo informações também, isso é muito triste. A vítima mais jovem que acabou falecendo foi uma criança de 3 anos de idade. Quem está assistindo e pensa, mas morreu, era vagabundo que estava invadindo o campo, queria confusão. Acho que uma criança de 3 anos tinha noção do que estava acontecendo. Às vezes o pai, a mãe estava levando a primeira vez essa criança no estádio, e é o que aconteceu com a vida dessa criança, foi ceifada dessa maneira tão violenta, tão triste. Então, muita gente acabou perdendo a vida que não tinha nada a ver com a situação, só num momento de desespero tentou sair do estádio e acabou perdendo a vida, acabou desmaiando com excesso de gás e foi pisoteado até a morte. Lamentável demais o que aconteceu, e que fique a lição para todo mundo, para novos procedimentos de segurança têm que ser feitos. Polícias locais têm que estudar, tem que buscar maneiras para reduzir esse tipo de violência. Punições têm que ser mais severas para torcedores violentos, para vagabundos, torcedores não, para vagabundos que vão para o estádio para arrumar confusão, não só no Brasil, na Indonésia, em qualquer parte do mundo. Tem que ser tratado como bandido, como criminoso, só assim vai ser amenizado. Essa é a minha modesta opinião. Se você tem outra opinião, comente aqui também, dê o seu parecer aqui, que é bastante importante para mim, tá bom? E além de todas estas falhas da segurança, falhas dos torcedores que resolveram invadir o campo, tiveram a pior atitude possível. O estádio ele tem capacidade para 38 mil pessoas e tinha um público de 42 mil dentro do estádio. Então, superlotação, com o estádio superlotado. Imagina as pessoas tentando evacuar o estádio de maneira mais rápida, desesperada, só que com o estádio sobrecarregado ainda. Aí piora ainda mais a situação. Conjunto de erros que, geralmente, em grandes tragédias, é uma sequência de erros que faz acontecer tragédias gigantescas, como foi a do último sábado. E a Federação da Indonésia, além de tudo, ela baniu para sempre 2 dirigentes da equipe Arema. Um é o Abdul Aris, que ele é dirigente do comitê da organização do Arema, é a pessoa que cuida, né, dos acessos ao estádio, de ingressos, de toda a parte quando o Arema é mandante, ele que é responsável por tudo isso, venda de ingressos, segurança nos arredores do estádio. Então esse Abdul Haris, ele está banido do futebol, ele nunca mais poderá trabalhar no esporte. E um membro de segurança, que não foi mencionado o nome dele, também estão de fora do mundo do futebol, não poderão atuar mais dentro do esporte.
Outra boa medida eram pessoas ligadas diretamente em tudo que aconteceu na organização do evento e na segurança. O exemplo tem que ser dado. Repetindo, mesma forma que eu disse sobre policiamento e segurança, pessoas de dentro do clube também têm que pagar pela má organização. Então, a atitude que o clube tomou, que a federação tomou, não foi nem o clube, foi a federação da Indonésia, está perfeita. Tem que ter duras penas para tentar evitar uma próxima tragédia dessa magnitude. E essa equipe do Arema é uma jovem equipe, obviamente eu não conhecia, você que está vendo o vídeo certamente não conhece, tem apenas 35 anos de idade e é bicampeão da Taça da Indonésia e 2 vezes campeã nacional. Uma equipe que tem grandes títulos nesse curto período de vida, mas nessa temporada não ia bem, estava no meio da tabela lá no campeonato da Indonésia e perdeu essa partida que acabou causando toda essa revolta, obviamente desnecessária. Nada justifica o que aconteceu. O presidente da Indonésia, ele liberou uma indenização de 16 mil reais para os familiares de cada vítima. O dinheiro não vai trazer a vida de ninguém, mas obviamente uma indenização teria que ser liberada para o governo, para os familiares dessas vítimas, até porque ainda vai rolar muito processo, muitas coisas ainda irão acontecer em decorrência dessa tragédia. E esse desastre, a tragédia que aconteceu no último sábado, é considerada a segunda maior tragédia na história do futebol. É superado apenas pela tragédia de Lima, que foi nos anos 60, numa partida entre Peru e Argentina, com 328 mortos. Também outra tragédia que já faz mais de 50 anos, 60 anos, e 60 anos depois, novamente ocorre uma tragédia gigantesca. Fica aqui nossos sentimentos, né? Nosso pesar gigantesco. Além, são vidas, né? Mais de 130 vidas perdidas dessa maneira tão trágica por inúmeras irresponsabilidades. Começando pela irresponsabilidade dos torcedores que resolveram invadir o gramado, achando que iam resolver alguma situação, né? Invadir o campo, como se fosse reverter o resultado. Irresponsabilidade da polícia de jogar um número excessivo de gás de pimenta, sendo que nem poderiam estar com esse gás de pimenta dentro do estádio, que é uma norma da FIFA, que é proibido, justamente por isso, porque dependendo do excesso, pessoas podem desmaiar no desespero ocorrer tudo o que aconteceu, pessoas pisoteadas, pessoas desmaiando e morrendo dentro do estádio. Tem alguns relatos de jogadores dentro do gramado tiveram que pegar corpos dos torcedores para tirar lá de dentro do gramado. Situação horrorosa. E que dessa triste situação, dessa tragédia que aconteceu no último dia 1º de outubro, saiam lições não só para a Indonésia, mas para todo o mundo do futebol. Normas de segurança têm que ser mais rígidas para os torcedores vândalos, para esses vagabundos que vão para o estádio só para fazer badernas. Tem que mudar, não só na Indonésia, no Brasil, em vários locais do mundo a gente vê, principalmente na América do Sul, muitas brigas, muitas invasões, objetos sendo arremessados em torcedores, em jogadores. Hoje tem câmera para todos os lados dentro do estádio, é muito fácil de achar o culpado, e o culpado ter que pagar da forma legal. Se um cidadão estiver andando na rua e de repente agredir uma pessoa, ela tem uma pena, ela tem que pagar por isso. O torcedor tem que ser igual. Um dia de jogo de futebol, parece que a pessoa tem o livre-arbítrio para agredir, para dar uma paulada numa pessoa, para matar uma pessoa, e nada acontece. Se você souber, você que está vendo alguém que matou alguém numa briga de torcida e pagou, ficou preso por vários anos, comente aqui quem é essa pessoa, porque eu não conheço, tá? Eu posso estar desinformado, aí você me ajuda e fala. Então, tem que mudar essa legislação, as penas têm que ser mais rígidas, o policiamento tem que ser mais preparado para esse tipo de situação, porque é um local com grande público, por exemplo, na Tailândia, mais de 40 mil pessoas dentro de um estádio, precisa ser um policiamento específico para isso, para esse grande número de pessoas, policiais, profissionais,
preparados para esse tipo de evento. Mas talvez para ter essa mudança, 132 vidas tiveram que ser perdidas. Não era necessário, né? Mas acabou acontecendo essa tragédia. Novamente, nossos sentimentos para todos os familiares das vítimas, amigos, enfim. E que mude, né? Que mude essa situação não só na Indonésia, mas em todos os países que se disputam algum tipo de esporte, que ocorra esse tipo de violência. Muito triste o que aconteceu. Esse são as informações, né? Pelo menos as informações que conseguimos capturar. E o nosso pedido, né? A gente implora aqui praticamente para que isso acabe de uma vez por todas, que as pessoas preparadas para isso saibam como amenizar, né? Para acabar ou reduzir com violências, com brigas dentro de estádios ou fora, nos arredores, e que os vândalos paguem por isso, paguem de maneira rígida. Enfim, é um vídeo triste, é um vídeo um pouquinho mais para baixo, mas o R-City tinha que falar um pouquinho sobre esse assunto, porque não pode passar em branco isso aí. E essa é a minha opinião. Eu acho que policiamento, legislação, tudo isso precisa ser revisto para as pessoas pagarem da maneira mais justa possível, porque hoje em dia se tem algo que não é justo, né? É isso, rapaziada. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal aí, tá? Fortaleça o projeto do R-City. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.